A paz do Senhor, querido professor. Eu me chamo Irmã Sueli. Nós estamos em mais uma EBD Online e iniciando o nosso novo trimestre de 2025 da Sala dos Juvenis, de 15 a 17. O tema da nossa lição em destaque hoje é Conhecendo os Patriarcas. Uma lição muito importante, tendo como tema para estudarmos todo ano, todo o trimestre, uma viagem pelo Antigo Testamento. E a nossa lição, como todos já estão de posse dela, né? É a terceira lição. O texto em base vai dizer: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A lição da semana é uma lição muito importante, vale a pena a gente ressaltar com o nosso aluno a fazer essa leitura diária, motivando-os a estudar a palavra de Deus. A nossa lição bíblica em classe também é importante que o nosso professor ele faça essa leitura com os nossos estudantes para que motive-os a estar folheando a Bíblia e também lendo a palavra de Deus, se socializando entre os próprios colegas da sala. No Conectado com Deus, o comentarista ele vai dizer: como veremos nesta lição, Deus opera de maneiras extraordinárias para cumprir seus propósitos eternos, mesmo em situações impossíveis ou incompreensíveis aos olhos humanos. Então, a nossa lição é uma lição muito importante porque vem falar sobre os nossos patriarcas aqui, conhecendo os nossos patriarcas na terceira lição. E os objetivos da lição: mostrar um panorama da história do povo hebreu, desde o início com Abraão. É uma história muito linda, que vale a pena reviver esse momento através da leitura da palavra de Deus e também das nossas reflexões acerca da importância dos milagres que Deus operou no meio desse povo. Apresentar os patriarcas Isaque e Jacó, descendentes de Abraão, e compreender que a descendência de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. Então, meu caro professor, é muito importante nós trazermos esse panorama bíblico para falarmos sobre a história desses grandes homens que marcaram a história do povo hebreu. E aí, a nossa lição, ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar de Abraão, e a lição do primeiro ponto diz: Abraão, antes de ser chamado por Deus, era conhecido como Abrão e vivia na Mesopotâmia. Também temos o segundo ponto, que vai falar sobre Isaque, e o terceiro sobre Jacó. Então, a lição ela é riquíssima, e um dos recursos que nós trouxemos para essa aula é o recurso visual sobre o quadro dos patriarcas, para interagir com os nossos estudantes, uma forma de trazê-los a esse momento de interação, porque o próprio comentarista da lição, ele vai falar também que a vida dos patriarcas nos exemplifica que, a despeito de nossas falhas, podemos viver milagres e temos intimidade com o Altíssimo. Dessa forma, incentive esta busca aos seus alunos a ter intimidade com Deus. Se possível, conte uma experiência marcante que você teve com Deus, a fim de edificar a sua fé e de todos, e reforçar que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Ele se deixa encontrar. Então, aqui está o quadro dos patriarcas, né? Eu providenciei essa caixa de palavras, onde os nossos alunos eles vão, a partir desse momento, dessa caixa de palavras, ele vai tirar palavras que correspondam a cada um desses patriarcas. E aqui eu dei alguns exemplos, né? De Arã,
Ur dos Caldeus, a promessa, a esposa Sara, o código de Hammurabi. Então, toda essa informação, todas essas palavras estão dirigidas ao nosso patriarca Abraão, onde nós sabemos que ele vivia na Mesopotâmia, na terra de Ur dos Caldeus, e quando Deus fala com ele, para ele sair do meio da sua parentela. E a gente vê também que no desenrolar de toda essa história, de todo esse contexto da vida desses homens que Deus separa, Deus escolhe, a começar por nosso pai Abraão, nós vimos que Deus se utilizou desse homem para cumprir uma grande promessa, onde a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. E nós podemos observar também que dentro dessas palavras que nossos alunos vão encontrar, vão buscar, palavras que estão relacionadas a cada patriarca, eles podem, nesse momento de interação, de participação, o professor mediar, trazer à tona debates, trazer à tona uma conversa, uma roda de conversa, um diálogo sobre essa importância tão grande na vida do povo judeu a partir dos nossos patriarcas. Então, a lição também, ela vai falar que Deus tinha uma promessa para Abraão, e a gente sabe que a promessa era que ele seria pai de uma grande nação. Ele, mesmo com todas as dificuldades, e até falando sobre fisicamente, né? Até porque a Bíblia diz, o próprio comentarista vai dizer que Abraão era da idade de 75 anos, quando Deus apareceu para ele pela primeira vez, e o patriarca saiu para peregrinar na região da Mesopotâmia. Então, Deus aparece a Abraão, Deus faz a promessa, Deus, a gente sabe que toda a história de Abraão estava movida por uma promessa divina, muito embora que no ponto 1 vai dizer a interferência humana, e aí sua esposa Sarai, quando tem um nome mudado para Sara, né? E Sara interfere nesse processo aí da promessa divina. Mas muito embora preocupado com quem deixaria, como o texto vai dizer, a sua herança, pensava-se de uma forma, pensava de um jeito, mas aí Deus já tinha um propósito determinado para aquela família, o plano de Deus ali estava sendo proposto diante do nosso patriarca, muito embora, como diz a lição, o tal plano, ele teve interferência, e aí a gente toca novamente, que mesmo que o homem venha interferir, venha querer até agir da sua forma, Deus, ele tem os seus propósitos. E foi o que aconteceu na vida do nosso patriarca Abraão. A gente vê a interferência de Sara, mas aí a própria lição vai falar, os códigos da época, né? Principalmente os códigos de leis da época, as leis de Nuse, que elas permitiam que alguém não tivesse descendentes para quem deixar a herança, poderia destiná-lo a um servo fiel. E aí se pensou de primeira logo, né? O seu servo, o seu mordomo, Damasceno, Eliezer. Mas aí essa lição vai tratar de assuntos familiares também, a relação, a interferência nos propósitos divinos, mas mostrando que mesmo que o homem interfira em tal propósito, Deus é fiel e grandíssimo para cumprir da sua forma. E a gente vai ver na interação, quando o comentarista fala, ele pergunta aos seus alunos por que os patriarcas são tão importantes também para nós que somos cristãos. Então, tem uma grande importância a partir da sua grande descendência, e aí nós também fazemos parte desta grande nação, né? Mesmo a promessa feita a Abraão,
de fazer dele uma grande nação, passando hoje pela nação de Israel, e também já contemplava cada um de nós, mesmo há centenas de anos. Então, a nação de Israel estava sendo ali projetada, estava sendo ali edificada, a partir de um homem que Deus chama, e ele ouve a voz do Senhor, ele obedece à voz do Senhor e aceita sair da sua terra para uma terra onde o Senhor já tinha preparado. E Abraão foi peregrino em terra e chegou a cumprir, a fazer a vontade do Senhor. Então a gente vai ver que eles permitiam que quando alguém não tivesse descendência, e aí a gente já falou, a preocupação, e aí eles já tinham em mente quem deixaria, mas não era como eles pensavam, era assim como Deus queria. E daí a gente vê que o próprio Deus prometeu a Abraão que ele teria um descendente. Mesmo diante da idade, mesmo diante das dificuldades inerentes da própria condição humana, mas a promessa de Deus se cumpriu. Então, a gente vê, nasce Isaac, né? A partir de todo esse contexto, e a gente vai ver quando Sara interfere e Agar lhe dá um filho a Abraão, que é o Ismael, mas mesmo assim, Deus não deixa de cumprir o propósito de quem seria o descendente de Abraão. E a gente vê que Deus reafirma a sua promessa. Quando chega a idade de 90 anos, Abraão recebe novamente a promessa que teria uma descendência numerosa e teve seu nome mudado de Abrão para Abraão, pois seria pai de muitas nações. Deus também fez promessa a Sarai, disse que ela daria à luz o filho de Abraão, que nações sairiam dela, e mudou o seu nome de Sarai para Sara. E Deus é tão específico que diz que o filho de Abraão e Sara se chamaria Isaac. Então Deus já tinha tudo traçado, Deus já tinha tudo planejado, mesmo com a interferência humana, Deus cumpre a promessa. Então que possamos trazer o nosso aluno a refletir que Abraão, Isaac, Jacó, patriarcas, homens que foram importantes para, glória seja dado o nome do Senhor, a nossa nação de Israel. E a partir desse momento, a gente vê Deus estabelecendo a aliança com o seu povo, né, com o povo hebreu, que é implementada e estabelecida. Então, a lição ela toca muito sobre a palavra promessa, porque Deus, quando promete, ele cumpre. É importante trazer para o nosso aluno a confiança na promessa do Senhor, que mesmo diante do contexto histórico, mesmo diante das leis que, como diz aqui, da época, que permitia tal atitude de Sara, mas a gente sabe que houve um preço a se pagar por não ouvir a voz do Senhor, por antecipar, muitas vezes, querer que a bênção até chegue antes do dia. E aí a gente precisa também trazer para o nosso aluno que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus que cumpre promessas. Ele promete e ele cumpre. E aí a gente vai vendo cada vez que o nosso aluno ele vai montando esse quadro, a gente vai fazendo as mediações, vai refletindo, vai conversando, vendo todo o contexto que está inserido, os nossos patriarcas, a questão da mudança dos nomes, porque o nome foi mudado de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, né? O próprio nome de Jacó mudado para Israel. Então, a importância de estarmos também trazendo para o nosso aluno essas situações de Deus mudar o nome.
E nós podemos ver também que o próprio Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa, ele cresce. E aí Deus pede a Abraão, também a história é marcada por esse episódio. Mas o Senhor, ele tinha o propósito, a promessa era essa: de ti sairá, de ti serás, darás à luz a um filho, né? A promessa a Sara, e que Abraão seria pai de muitas nações. E a gente vê que nações sairiam do seu nome. E dela, o Senhor fez todo esse investimento na vida daquela família, para que o seu povo fosse constituído, o seu povo fosse formado ali. Então, Deus forma aquela família para ser bênçãos e mais bênçãos ao longo da história. Então, depois vem Jacó. Jacó também tem seu nome mudado. Jacó é filho de Sara e filho de Isaac, quando tem Esaú e Jacó. E a gente vê, a partir da história da família, todo o contexto envolvido entre eles, de momentos de conflitos, e ao longo da história a gente vai debatendo. É importante focar que o Deus de promessas, ele cumpre. Que independente da interferência humana, o Senhor está ali para cumprir grandes e grandes promessas na vida dos jovens, dos nossos juvenis. Nós, por descendentes de Abraão, recebemos essa grande promessa, aceitando Cristo como Salvador das nossas vidas. Então, que Deus abençoe e que a sua aula, a nossa aula, seja de muito proveito para os nossos estudantes, para os nossos alunos, e que eles possam concluir que Deus está no controle da história. Então, para formar um povo, ele escolheu um homem e fez sair do meio dos seus familiares, para, através dele, iniciar a história de uma grande nação, a história do povo judeu. Então, que Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, abençoando outras vidas. Amém? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.